Qual seria a doutrina bíblica verdadeira? A imortalidade da alma ou a ressurreição dos mortos? As pessoas que morrem estão em um lugar intermediário no céu ou no inferno, ou estão aguardando a volta de Jesus para ressuscitarem com o corpo glorificado? O que a Bíblia fala? Hoje vamos falar sobre esse assunto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo você que é novo, você que já está aqui. Agradeço a sua presença e por assistir nossos vídeos, muito obrigado. E vamos falar sobre esse assunto, essa questão da vida após a morte. Pois alguns falam que quando a gente morre, a gente já vai direto, se for salvo, para o céu, para a vida eterna, esperar a ressurreição dos mortos, ou seja, a volta de Jesus Cristo para ressuscitar os mortos, e a pessoa que está na glória eterna, no céu, já como um corpo desencarnado, ou melhor, um espírito desencarnado, tendo a vida eterna ao lado de Cristo, vai voltar para o corpo novamente para ser ressuscitado com o corpo glorificado. E os que estiverem no inferno voltarão para depois ser julgados e lançados no lago de fogo e enxofre. E outros que acreditam que a pessoa está no pó da terra dormindo, pois o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito, o fôlego de vida, voltou para Deus e a alma cessou, pois a alma só existe quando há ligação do Espírito com o corpo. Aí o ser se torna alma vivente. Enquanto isso, ele está dormindo, aguardando a volta de Jesus para ressuscitar com o corpo glorificado e aí sim ter a recompensa da glória eterna ou no lago de fogo e enxofre. Então já se prepara aí que vamos falar desse assunto, que é muito debatido no meio cristão e também é a dúvida de muitas pessoas que não conhecem a Bíblia e a Escritura, o que ocorre depois da morte. Vamos falar tudo de acordo com a Bíblia e fazer a interpretação correta. Uma das maiores declarações bíblicas que contraria a ilusão da imortalidade da alma é que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 15. Como veremos a seguir, o capítulo inteiro é uma refutação à doutrina de que a alma imortal se religa ao corpo por ocasião da ressurreição. Ele mostra que a ressurreição, longe de ser apenas uma religação entre o corpo e a alma, é o único meio pelo qual podemos viver em alguma existência futura, numa vida póstuma. Para os imortalistas, os que acreditam que a pessoa vive fora do corpo em um espírito desencarnado, se nenhuma ressurreição existe, nós já estamos assegurados no céu, de qualquer jeito, com as nossas almas imortais. E a existência da ressurreição apenas implicaria em almas voltando do paraíso e se religando ao nosso corpo mortal, para depois retornarem novamente ao céu, completos. Tal conceito é totalmente estranho à Bíblia e inconsistente com a teologia de Paulo. Na visão dualista, se a ressurreição não existe, nós ficaríamos como espíritos desencarnados durante toda a eternidade, como ocorre no filme Ghost, O Outro Lado da Vida. Quem já assistiu aquele filme, quando ele morre é um espírito desencarnado, ou até mesmo em séries de desenhos animados japoneses, como Yu Yu Hakusho, quando o protagonista Yusuke morre e fica em um espírito desencarnado, como só uma alma, com a mesma roupa do corpo que ele morreu. Essa roupa também fica, no caso, imaterial, como um espírito, como ocorre também no filme Ghost, O Outro Lado da Vida. Já para a Bíblia, que não atesta para a existência de um estado intermediário das almas, se a ressurreição do último dia não existisse, então estaríamos todos perdidos, mortos no pó da terra, sem mais nenhuma esperança. A pergunta que fica é: qual seria a posição do apóstolo Paulo sobre o assunto? Seria ele favorável a uma religação do corpo com a alma, sendo a ressurreição um mero detalhe desnecessário? Ou seria ele favorável ao fato de que não existe vida entre a morte e a ressurreição? Paulo nos responde a esta questão em um longo capítulo de sua primeira epístola aos Coríntios, e é exatamente isso que analisaremos a partir de agora. Pegue sua Bíblia para poder conferir com a gente, mas eu vou colocar aqui na tela os versículos. 1 Coríntios capítulo 15 diz, no versículo 12: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos?
pois alguns em Corinto estavam duvidando que os mortos ressuscitariam na volta de Jesus, na segunda vinda. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado com Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, e se é certo que os mortos não ressuscitam. Aí ele continua no versículo 16: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, veja essa parte que aqui é a mais importante. Os que dormiram em Cristo, ou pereceram em Cristo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo em Cristo estarão perdidos. Pois, no caso, se já estivessem em um estágio intermediário no céu, gozando da vida eterna, se Cristo ou se houver ressurreição ou não, para eles tanto faz, pois eles já estarão na glória. Porém, se Cristo não ressuscitou, eles são perdidos. Isto implica, e Paulo quer dizer, que eles não estão em um lugar intermediário no céu, estão aguardando a ressurreição para assim poderem participar da vida eterna com o corpo glorificado. Aí continua no versículo 20: porém, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem, o primeiro a ressuscitados que foram mortos. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos também são vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias do que dorme, depois os que são salvos em Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestades e forças, que no caso é Satanás e os anjos caídos. Ele fala no versículo 25: porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se executa aquela que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho lhe sujeitará aquela que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, naquele contexto, vemos que alguns cristãos da igreja de Coríntio estavam dizendo que a ressurreição não iria acontecer. Paulo, então, primeiramente mostra as consequências disto, depois mostra o que aconteceria caso a ressurreição não existisse. Em seguida, confirma que, de fato, a ressurreição irá acontecer como algo futuro. Mostra os tempos em que ela se cumprirá e termina o capítulo mostrando o que ele faria caso não ocorresse a ressurreição dos mortos. O capítulo inteiro, que vai até o verso 58, é uma verdadeira aula sobre a ressurreição dos mortos. Se houve um ótimo momento para Paulo afirmar a sua doutrina da imortalidade da alma, com a menção das nossas almas imortais no céu, ou da religação do corpo e alma por ocasião desta ressurreição, aí estava uma ótima oportunidade para Paulo. Contudo, vemos que as implicações do que é exposto no versículo muito mais difere daquilo que imaginam os imortalistas. Em primeiro lugar, existe uma imortalidade da alma. Os que dormem estariam como almas incorpóreas no céu. Contudo, Paulo diz que se não há a ressurreição, então os mortos já teriam perecido. Eles não ficariam desincorporados pela eternidade, como espíritos desencarnados. O exemplo que eu usei é do filme Ghost, em que a pessoa morre e o espírito fica vagando pela terra. No caso, é um espírito desencarnado. Na crença de alguns cristãos, aquele espírito desencarnado fica ou no céu intermediário aguardando a segunda vinda de Jesus para a ressurreição, ou já no inferno sofrendo o tormento até a segunda vinda, para depois ir para o lago de fogo e enxofre.
O problema para os imortalistas reside precisamente no fato de que, na teologia deles, os que morreram em Cristo estariam neste momento no céu e continuariam lá da mesma forma se não ocorresse a ressurreição, com o único detalhe de que viveriam para sempre em formas incorpóreas, em espíritos desencarnados. Então, como é que eles poderiam estar perdidos, arruinados ou destruídos se não fosse pela ressurreição? Simplesmente não faz sentido o apóstolo Paulo falar que todas as pessoas que morreram em Cristo, se não houver a ressurreição, estariam perdidas, pois estando elas já no paraíso eterno, não faria mais questão de ressuscitar ou não. Porque estar no céu, ainda que em estado incorpóreo, pré-ressurreto, deveria ser motivo de regozijo, alegria e exaltação, e não de estar perdido ou de já ter perecido. Esse verso, de fato, só tem sentido se Paulo cresce que não existe vida entre a morte e a ressurreição, e que é a ressurreição que traz uma pessoa de volta à existência. Desta forma, dizer que se não fosse por essa ressurreição, os que morreram em Cristo já estariam ou pereceram ou estariam perdidos. Faz todo sentido, uma vez que não haveria ressurreição para herdarem uma vida eterna póstuma. Esta é uma das consequências fatais em caso de alegação infundamentada dos coríntios de que a ressurreição não existe, fosse verdadeira. Aqueles que aguardam a ressurreição dentre os mortos a fim de ganhar vida, nesta ocasião não ganharia vida nenhuma, estariam destruídos, sem vida para sempre, sem esperança. Não estariam desfrutando as bênçãos paradisíacas no céu, por toda a eternidade desprovidos de corpos. O que Paulo estava dizendo era que se a ressurreição não existe, então os mortos já pereceram. Em outras palavras, se não fosse pelo fator ressurreição, coitados, já teriam perecido. De jeito nenhum que estariam com suas almas imortais desencarnados para todo sempre. Até porque o que a Bíblia ensina é o corpo, alma e espírito. A alma é a junção do corpo material e do fôlego de vida, que é o espírito. Quando a gente morre, volta para Deus. E a alma é a ligação do corpo com o espírito, o fôlego de vida que faz o homem um ser vivente. Então, sem o espírito, o fôlego de vida quando sai, a alma também cessa, para quando voltar novamente o fôlego de vida, o espírito, no dia da ressurreição do corpo, ele voltar para o corpo, aí sim que o homem se torna alma vivente para ter novamente a consciência, e não um corpo desencarnado, um espírito imaterial, invisível, como ocorre em filmes e em séries. Além disso, no versículo 19, o apóstolo continua batendo firme nesta mesma linha, afirmando que se não há a ressurreição, então a nossa esperança se limitaria apenas a esta vida. Razão de escrever no verso seguinte, segundo a mesma lógica, abre aspas, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porém, todavia, se as nossas almas já estariam no céu, gozando da felicidade eterna, de maneira de espírito incorpóreo ou espírito desencarnados, não faria diferença nenhuma ter ou não ter a ressurreição, pois já estariam todos no gozo eterno. A ressurreição de um simples corpo morto não seria um mero detalhe, porque a nossa esperança se limitaria apenas para esta presente vida, se nós ficaríamos a eternidade inteira lá no céu do mesmo jeito, só que sem corpo. É evidente que, para o apóstolo Paulo, a vida é somente a partir da ressurreição, e portanto já teria perecido os que dormiram em Cristo caso ela não fosse uma realidade, e não existiria uma vida póstuma nem como almas, nem como espíritos. A nossa esperança limitaria-se apenas e tão somente a esta presente vida. Ou seja, este versículo que Paulo falou em 1 Coríntios 15 já refuta essa questão do estado intermediário, ou no céu ou no inferno, aguardando a ressurreição. Não faria diferença nenhuma para as pessoas Jesus Cristo voltar e ressuscitar ou não, porque elas já estariam na vida eterna. Porém, o apóstolo Paulo fala, se não houver ressurreição, todos aqueles que morreram crendo em Cristo estariam perdidos. Se estariam perdidos é porque estão aguardando ainda
a ressurreição de Cristo, a segunda volta de Cristo, para ter o corpo transformado, no abrir e piscar de olhos. Os que estiverem vivos serão transformados, os mortos ressuscitados e transformados. No caso, os mortos que morreram crendo em Cristo. Então, amados irmãos, espero ter esclarecido esse tema. Ele é bem complexo, mas é fácil de entender. Só mesmo esse texto de 1 Coríntios capítulo 15, essa parte, esse versículo que Paulo fala do estado intermediário, já explica completamente essa questão também do corpo, alma e do espírito. E essa questão da imortalidade da alma que sobrevive em um estado intermediário, no céu e no inferno. Mas no caso, o apóstolo Paulo dá a entender e bem explicitamente que a pessoa, no caso, dorme para depois poder ressuscitar. E isso acontece no piscar de olhos. A pessoa não passa todo esse tempo inconsciente dormindo, como por exemplo, uma pessoa que morreu na época de Davi, ou de Sansão, ou de Salomão naquele tempo, morreu naquele tempo e na volta de Jesus Cristo, na segunda vinda dele, quando ele voltar e ressuscitar os mortos que morreram salvos naquela época, ou na época de Atos dos Apóstolos, da primeira igreja, da igreja primitiva, todas aquelas pessoas daquela época que morriam crendo em Jesus Cristo, morreram naquela época. Quando Jesus Cristo voltar na sua segunda vinda, essas pessoas serão ressuscitadas e o tempo para elas passou como um piscar de olhos. É como você que vai dormir às 11 horas da noite e tem um sono completo sem acordar e acorda às 7 da manhã ou às 6 da manhã. O tempo às 11 horas da noite às 6 da manhã passou num piscar de olhos, como se fosse um segundo. Mas para quem ficou acordado, trabalhando de madrugada, ocorreu várias coisas. Mesma coisa quem morre há muito tempo atrás, como no primeiro século, na primeira igreja, as pessoas que morreram e Jesus Cristo, por exemplo, volta este ano ainda, o próximo ano, essa pessoa que morreu naquela época vai ser como um piscar de olhos, um flash, um segundo. Ela morreu ali e já sobrevive, já ressuscita agora com o corpo glorificado, como aconteceu com Estevão, que morreu apredejado e ele mesmo viu Jesus Cristo. No caso, morreu ali e quando Jesus Cristo voltar em breve, ele vai naquele questão de segundo. Acabou morrendo ali apredejado e depois já ressuscita, já vai com a segunda vinda de Jesus, ele vai se levantar do túmulo e ressuscitar com o corpo glorificado. É como se tivesse passado rapidamente este período, como uma pessoa que vai dormir às 11 da noite, se acorda às 7 da manhã e passa rapidamente, ela não sente o tempo passar, para poder receber a ressurreição que o apóstolo Paulo falou, certo? Então temos aqui este vídeo, ficou até um pouco longo do que eu tinha determinado e planejado, mas teve que fazer a explicação, certo? Se você gostou desse assunto, se você concorda, deixa aqui nos comentários. Se você discorda e o porquê, também deixa aqui no comentário para a gente poder interagir e debater sobre este assunto, certo? Eu sei que a igreja se divide nessa questão, mas isso é apenas uma questão de doutrina. O que importa é o amor ao próximo e a dedicação que a gente tem uns aos outros, sempre respeitando a opinião de cada um, ok? Então, terminamos aqui o vídeo. Até o próximo encontro.